Não permite o seu primeiro. Boa, com você. Bom, eu já achei que o Rafa ia faltar e estava pronto para fazer a piada que o server-side rendering renderiza antes do client, né? Bom, primeiramente, bom dia, pessoal. Segundamente, para cá, né? Ver se está funcionando. Segundamente, dá uma olhada nesse código aqui. Tá, você deve estar pensando, né? E daí? O que é esse código, né? Esse código HTML ali, o que está acontecendo? Esse código, ele é um código-fonte. Esse código é um código-fonte de uma aplicação React, tá? A gente está acostumado com esse tipo de código aqui, onde a gente tem ali uma div com id root, e ela vem sem nenhum conteúdo, certo? Ela vem com conteúdo vazio. E ela vem com conteúdo vazio por quê? Porque todo o conteúdo da nossa aplicação ele é renderizado pelo JavaScript, do lado do client, certo? Isso é o que a gente chama de client-side rendering, tá? Que é o CSR ali. Então, numa aplicação, essa aplicação ela mostra só um H1 ali com React App. Se a gente der um inspect aqui no nosso elemento, a gente vai ver que a nossa div root aqui, do lado do client, ela está preenchida, né? Ela tem o H1, porque esse conteúdo ele foi renderizado de forma dinâmica, né? Ele foi renderizado a partir do JavaScript. Então, isso aqui é o que a gente chama de client-side rendering. Então, o que é server-side rendering, né? Server-side rendering nada mais é do que a gente conseguir fazer a renderização daquele mesmo código que a gente renderizou no front-end, só que renderizar antes do lado do server, tá? A gente vai fazer com que o nosso código-fonte tenha aquele componente renderizado. Então, basicamente, seria isso aqui. Lá no client-side rendering, a gente tem a div root com o conteúdo vazio. A ideia do server-side rendering é que a gente tem esse conteúdo preenchido com aquele mesmo componente que a gente renderiza lá do lado do client, que seria, no caso, esse H1. Então, isso aqui é o que a gente chama de server-side rendering. Esse é o conceito de server-side rendering, tá? Eu sei, funciona como mágica, mas na verdade não é. A gente vai ver que é bem simples de trabalhar com isso, tá? E por que server-side rendering é importante? Bom, antes de falar sobre isso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fernando da Silk. Você pode instalar essa lib ali, que você pode ter algumas informações de contato sobre mim, npm F da Silk. Não é vírus, tá? Pode instalar. Mas você me encontra nas redes sociais, GitHub, Twitter, Facebook, como F da Silk, certo? Eu tenho um blog em da2k.com.br, onde eu escrevo algumas coisas às vezes. E as pessoas perguntam por que o DA2K, né? É que a pronúncia do meu sobrenome é da Tchuka, né? É ucraniano, aí eu só troquei o Tchu ali pelo 2. Obviamente isso gera os efeitos colaterais ali, né? Inclusive o autor disso está aqui, né? Ou as pessoas me chamando para conversar, que eu não sei se está rindo da minha cara ou me chamando para conversar, né? O da Tchuka KKK. Mas enfim, hoje o meu foco de trabalho, eu sou desenvolvedor e sou professor, então eu tenho alguns cursos. Eu tenho esse curso de JavaScript, tenho um curso de React também, que você pode ter mais informações deles lá no meu blog, em blogda2k.com.br/cursos. Inclusive tem promoção rolando nesse site aqui, se você estiver interessado em aprender React e JavaScript, quero ser.ninja/promoções. Bom, voltando a falar sobre os poderes então do server-side rendering, por que o server-side rendering é importante para uma aplicação web, né? A primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala de server-side rendering é o SEO, né? É a otimização para motores de busca. Quando a gente pensa no Google, que o Google, quando ele vai crawlear o nosso site, a nossa aplicação, ele precisa que esse conteúdo ele esteja renderizado do lado do servidor para poder fazer esse crawling. Na verdade, o Google em si, ele não precisa disso, tá? Ele já consegue fazer a renderização de código de client-side, ele consegue pegar a tua aplicação, renderizar JavaScript, renderizar CSS, e pegar aquele conteúdo que foi renderizado de forma dinâmica e fazer o crawling desse conteúdo, tá? Então, se você estiver preocupado só com Google, só com SEO, só com Google, você não precisa se preocupar com server-side rendering. Só que a gente tem outros crawlers, né? Por exemplo, Facebook e Twitter, eles também precisam crawlear a nossa aplicação. No momento que você compartilha um post no Facebook e no Twitter, ele tenta buscar essas informações que venham pré-renderizadas do lado do servidor. E se essas informações não estiverem lá, ele não vai conseguir pegar aquele conteúdo para poder compartilhar. Tá? Se você já compartilhou algum link de algum site em Facebook ou Twitter e viu que às vezes ele não traz aquelas meta-informações porque aquele conteúdo não foi pré-renderizado do lado do server. Então esse é um dos motivos da gente fazer server-side rendering.
Um outro motivo é que ele melhora também a acessibilidade da tua aplicação, porque como toda a parte de conteúdo da tua aplicação vai estar renderizado do lado do servidor, o usuário que estiver acessando, ele não vai precisar necessariamente de JavaScript para ler o conteúdo da tua aplicação. E aí ele pode estar com o JavaScript desabilitado por qualquer motivo. Por exemplo, ele pode estar no celular dele e ele está com a rede 3G fraca ou baixa, e aí ele pode desligar o JavaScript para reduzir a quantidade de bytes que vai baixar do teu site, e ele consegue, da mesma forma, acessar o conteúdo, né? Ou quando você entra em site de notícia mesmo, né, que ele fica mostrando um monte de notificação e você desliga o JavaScript para poder ler a notícia, né? Isso é uma técnica legal também. Por quê? Porque aquele conteúdo veio pré-renderizado do servidor e você consegue fazer isso. Então, ele sim melhora essa acessibilidade da tua aplicação. Um outro ponto também é performance, né? Que eu coloquei um asterisco ali porque não é a performance não é exata, né? Obviamente, a gente tem um certo ganho de performance por ter esse conteúdo pré-renderizado e não precisar esperar o JavaScript renderizar para gerar aquele conteúdo para a gente. Então, querendo ou não, a gente tem um certo ganho de performance ali quando a gente faz server-side rendering. Tá. E como é que faz, então, o server-side rendering? Depois de saber a importância, né, como é que a gente faz? E nada melhor do que a gente ver um código para entender como tudo funciona. Então, imagina uma aplicação que tenha um index.html, tem um diretório static e tem dois arquivos ali, o app.js e o main.js. Tá? Vamos abrir o arquivo index.html e ver o que tem nele. É um HTML simples, comum, tá? Que tem um nó ali, com uma div com id root, que é onde vai ser criada a nossa aplicação, certo? Tem um import dos scripts, que eu não fiz com configuração para facilitar até os exemplos. Então, eu coloquei direto os scripts do React DOM aqui na aplicação. E aqui embaixo tem os scripts da nossa aplicação. Esse app vai ser o app em si e o main é o que vai renderizar no DOM esse nosso componente. Se a gente abrir o app.js, a gente vai ver que ele tem o quê? Ele tem uma IFE, então estou usando o S5 também para facilitar, para evitar configuração, Babel, etc. A gente tem uma IFE injetando o window e o React ali, e aí ele tem essa função app, que é um componente, como a gente viu, o Rafa acabou de mostrar, né, como é que a gente cria componentes. A gente tem esse app que retorna um React Element, que seria um H1, que vai mostrar aquele React App na tela. Tá? E aí a gente exporta, entre aspas, porque na web a gente não tem import e export ainda, em alguns browsers já funcionam, né? Mas não é em todos, então a gente exporta de forma global aquele nosso app para que ele possa ser acessado em outros arquivos. E aí, abrindo o main.js, a gente simplesmente faz a renderização daquele nosso app, certo? Que a gente importou aqui a partir de window, faz a renderização utilizando o React DOM.render. Tá? Ele vai renderizar e vai colocar na tela. Beleza, até agora nada demais, o que a gente já não tenha visto quando a gente cria aplicações com React, né? Só que para renderizar esse nosso código, para fazer a renderização do nosso código do lado do servidor, a gente vai precisar do Node.js ou de alguma ferramenta que consiga fazer essa renderização. O React já tem algumas ferramentas específicas para fazer esse tipo de coisa usando o Node. Então, a gente vai usar o Node para criar um servidor HTTP que vai servir a nossa aplicação e para a gente conseguir fazer o server-side rendering usando o Node, certo? Então, a gente vai criar um arquivo server.js ali na nossa aplicação, e esse arquivo é o que vai ser o nosso servidor HTTP. E ali, a única coisa que eu fiz foi criar um servidor com Express, então, o Express seria a nossa dependência externa aqui. Eu crio uma instância do Express passando para essa variável app. Aqui eu crio o diretório estático da minha aplicação, dizendo que tudo que tiver em barra estática vai ser servido da forma como ele está no servidor, ou seja, arquivos JavaScript, arquivos CSS que tiver naquele diretório estático vão ser servidos da forma como eles estão. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai usar esse read file, que ele serve para fazer leitura de arquivos em file system com o Node, para fazer a leitura do nosso index.html, certo? Que é aquele arquivo que a gente já tinha. E como ele é assíncrono, ele vai precisar de um terceiro argumento, terceiro parâmetro que é passado para o read file, uma função, e nessa função ele retorna a string daquele arquivo de HTML. Então ele vai fazer a leitura do arquivo e vai trazer para a gente uma string nessa variável file. E aí a gente simplesmente serve essa variável file e ele vai executar no front da nossa aplicação aquele JavaScript, vai executar o React, vai montar a nossa aplicação do lado do cliente de forma normal, certo? A única coisa que a gente precisa fazer aqui é instalar aquela nossa dependência externa que seria o Express, e rodar a nossa aplicação utilizando nodeserver.js. Tá? Esse é basicamente o mesmo app que a gente já tinha lá, só que agora rodando com um servidor Node, certo? Que a gente está montando ele. Agora vamos fazer a parte de renderização do lado do servidor do nosso app.
Bom, para fazer isso, o que a gente precisa fazer é, basicamente, pegar aquele nosso arquivo HTML e aquela div que não tem conteúdo, a gente vai colocar nela um conteúdo, que vai ser um comentário HTML, vai ser esse server, e a gente vai simplesmente fazer um replace desse conteúdo com a palavra hey. Só isso, tá? Aí a gente vai abrir o index.html só para colocar aquele comentáriozinho server para dizer que dentro dessa div root é onde vai ser renderizado o nosso conteúdo que vai vir do servidor e depois o React vai renderizar do lado do front-end, certo? Na nossa aplicação, se você abrir a parte de front-end da aplicação, você vai ver que ele está renderizando o H1 certinho. Só que se você abrir o código-fonte da aplicação, a gente vai ter aquele hey que a gente passou lá do lado do servidor, tá? Então, olha que legal. Mas a gente ainda tem um desafio, né? Que é fazer a renderização do mesmo código de front-end do lado do servidor. A gente está renderizando só um hey ali. E agora, como que a gente faz para renderizar, de fato, o nosso app, que a gente criou lá no front-end, do lado do servidor? Bom, vamos abrir, então, o server.js, e o que a gente vai fazer primeiro tentar importar aquele app para a gente reutilizar ele, né? Porque a ideia de você fazer server-side rendering é você conseguir reaproveitar. Além de renderizar aquele app de front-end, é você conseguir reaproveitar o mesmo código, tanto do lado do servidor quanto do lado do cliente, certo? Então, a gente importa lá no Node aquele static app.js, e ao tentar subir a nossa aplicação, a gente vai ter um erro dizendo que o window is not defined, tá? Por que acontece esse erro? Esse erro, ele está lá no nosso app.js. Se você abrir ele, você vai ver que a gente está usando o window no escopo global aqui dessa aplicação, né? E o que acontece é que o window não existe no Node, né? Certo? O window, ele faz parte da API do DOM, ele não faz parte da linguagem JavaScript em si, ele faz parte da API DOM, que é escrita em JavaScript. E o Node não sabe o que é o window, tá? Então a gente não pode utilizar o window nesse caso aqui. O que a gente tem que fazer é utilizar um sistema de módulos chamado UMD, que é um sistema de módulos que vai te permitir utilizar o mesmo tipo de arquivo escrito em JavaScript em vários ambientes diferentes, digamos assim, tá? Você vai poder usar tanto no Node, como no browser, como em outro ambiente que esteja rodando JavaScript. Então a ideia do UMD é essa. E como é que a gente transforma esse código aqui em UMD? Basicamente fazendo isso. A gente pode criar uma função, eu dei o nome de factory para essa função, e essa função ela recebe o React, ao invés de pegar o React global, ela recebe o React injetado, de algum lugar, tá? O React vai ser injetado, e aí eu vou usar o React dentro do meu app, e ao invés de exportar no window o app, eu vou retornar esse app dessa função factory, ou seja, essa função factory é uma função pura, escrita só com componentes em JavaScript que eu consigo utilizar tanto no browser como no Node. Não tem nada além de JavaScript aqui. Eu não estou referenciando nada de DOM, não estou referenciando nada de lib nenhuma aqui dentro, certo? Além do React em si. Mas o React está sendo injetado e está sendo só usado para essa função. E aí o que a gente faz? A gente vai criar uma IFE que vai fazer a checagem de ambiente para a gente. Nessa IFE, ao invés de injetar o window, eu passo o this. O que significa o this? Se eu tiver no browser, o this ele vai ser uma referência para o objeto global, o window, né? E se eu tiver no Node, ele vai ser uma referência para o global, que seria o objeto window do Node, digamos assim, mas ele tem o nome de global. Então o this ele não vai dar problema, nem no Node e nem no browser, tá? E aí, como segundo argumento, eu vou passar aquela minha função factory que vai ser executada dependendo do ambiente, eu executo ela da forma que eu precisar. Que seria aquela factory que a gente criou ali anteriormente, né? E aí, o que eu faço? A primeira verificação, eu primeiro checo se existe um export naquele ambiente que eu estou, né, que esse arquivo foi importado, e se ele é um objeto. Se isso for verdade, significa que eu estou dentro do Node. Se eu estou dentro do Node, eu tenho o require e eu posso simplesmente utilizar o require para importar o React e passar para essa variável React, e aí utilizar o módulo exports, que é do Node, executando a função factory e passando o React, certo? Que aí ele vai executar, aí que ele vai fazer a execução daquela nossa função factory. E se eu estiver no browser, o root, que é o primeiro argumento aqui da IFE, está sendo passado this. Se eu estiver no browser, esse root vai ser o window. Então aqui, se eu estiver no browser, vai ser o window.app, eu exporto o app global e simplesmente executo o factory passando o React também global, que seria aquele que eu importei no meu index.js. Certo? E aí aqui, eu só movi aquela função factory, tirei lá de cima e movi ela para cá direto, a referência da função para ela não ficar em escopo global. Beleza? Mas é aquela mesma função factory de antes. Isso é o UMD. Se você tiver dúvida
ou quiser saber mais sobre o MD, como fazer essas transformações automáticas com o MD, tem aqui no GitHub deles algumas ferramentas que fazem essa transformação automática. Inclusive o Webpack, ele já faz isso para a gente, tá? Você consegue setar que você quer criar um módulo MD, e o Webpack ele gera para você um arquivo com esse sistema de módulo. E beleza, agora se você for olhar, já não está mais dando erro na nossa aplicação. Agora a gente tem um arquivo que ele pode ser importado tanto no Node como pode ser executado do lado do servidor, do lado do browser, né? Abrindo o nosso arquivo server.js de novo, agora o que a gente vai fazer? Bom, pode ficar um pouco pequeno, então vamos dar um zoom aqui. E o que a gente vai fazer? Importar o React e o React DOM. Só que como a gente está do lado do servidor, o React DOM ele tem um diretóriozinho /server. E aí a gente importa desse /server para pegar os métodos do React DOM Server que fazem o server-side rendering. E aí o que a gente vai fazer? Lá onde a gente faz a chamada do GET, onde a gente diz que qualquer chamada GET da nossa aplicação, a gente tem que renderizar o index.html, a gente vai fazer o seguinte, a gente simplesmente vai criar uma variável SSR, vai utilizar o método renderToString do React DOM Server, e esse renderToString ele recebe um elemento do React. Esse elemento do React, ele vai pegar esse elemento, que é aquele objeto que o Rafa mostrou antes, né? E ele vai transformar esse elemento em uma string de HTML. Porque a gente sabe que o Node ele precisa pegar, ele pega uma string de HTML para poder servir para o lado do client, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente simplesmente faz o replace ali do server por aquele códigozinho do SSR e serve esse código HTML aqui. As únicas dependências que a gente precisa instalar agora para o Node poder reconhecer o React, né? É o React e o React DOM. Então a gente faz a instalação desses caras e sobe a nossa aplicação de novo. Assim que a gente subir, a gente vai subir lá na porta 3000, essa aplicação específica aqui. Lá no front-end ele está carregando corretamente a nossa aplicação. E se a gente olhar o código-fonte, a gente vai ver que também está renderizando exatamente o mesmo código lá do client. Tá? Então, isso aqui é como se faz server-side rendering. Mas ele não acabou. Tem mais um detalhezinho que a gente tem que mudar. Lá no nosso arquivo main.js, a gente está renderizando os elementos no DOM com o método render. Esse método render, basicamente, o que ele faz? Ele ignora qualquer coisa que tiver dentro daquela tag root, e ele simplesmente renderiza o componente do React lá dentro. Tá? Se você faz server-side rendering, a gente tem que usar o método hydrate no lugar do render. Por quê? Porque o hydrate ele vai manter tudo que tiver dentro daquele código, daquela tag, né? Ele vai manter tudo que está ali dentro e simplesmente vai fazer vai adicionar os eventos e os códigos dinâmicos que tiver do React naqueles elementos, tá? Então, o React vai saber que aquele código veio pré-renderizado do servidor e ele não vai destruir aquele código, ele vai manter aquele código fazendo a tua aplicação rodar ainda mais rápido, né? E aí, beleza, agora a nossa aplicação funciona, está funcionando com server-side rendering, e aí, isso é o server-side rendering, tá? Bom, os métodos de server-side rendering do React não é só esse, tá? Eles existem ali naquela biblioteca React DOM /server, e basicamente a gente tem o renderToString, que ele basicamente recebe um elemento, só que ele sempre adiciona esses atributos HTML em algumas tags para o React saber, ó, esse elemento ele veio pré-renderizado do lado do servidor, tá? Então sempre que você utilizar o renderToString, ele vai adicionar esses valores extra para o React saber que veio renderizado do server e não destruir aquela árvore, mas sim reaproveitar ela para montar e atribuir os eventos que precisam serem atribuídos ali. A gente tem também o renderToStatic Markup, que ele também recebe um elemento, ele funciona exatamente da mesma forma que o renderToString, só que ele não adiciona nenhuma tag a mais ali, nenhum atributo a mais. Por quê? Porque esse método ele serve quando você vai criar alguma aplicação, alguma coisa que não precisa de JavaScript especificamente do lado do front-end. Tá? Você pode usar React para montar a tua aplicação do lado do servidor e reaproveitar a componentização, mas não precisa necessariamente utilizar o React do lado do front-end. Então você monta toda a tua aplicação e usa o renderToStatic Markup só para ele servir aquela string de HTML como um site estático, certo? Esses dois métodos, eles funcionam tanto do lado do front-end como do lado do servidor. Então, se você precisar de strings de HTML para algum componente do lado do browser, ele vai funcionar também, não só do lado do Node, tá? E aí ele tem mais dois métodos, que seria o renderToNodeString e o renderToStaticNodeString, que funcionam exatamente como os métodos anteriores, com a diferença de que quando você está usando strings no Node.js, você pode utilizar esses métodos aqui para ele poder servir aos poucos a tua aplicação. Esses dois métodos só funcionam no Node mesmo, eles não funcionam no browser, porque eles dependem de uma lib chamada string.
tá? Que é especificamente para server. Bom, o que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de server-side rendering? Quando a gente está falando de código compartilhado, a gente tem que tentar evitar qualquer coisa que não seja específico da linguagem, né? Então, window, document são variáveis que são específicas da API DOM, não da linguagem JavaScript. Então, a gente tem que tentar evitar código específico do Node ou código específico do browser e usar somente JavaScript para poder compartilhar esse código tanto no server como no front-end. Import de outros arquivos. Normalmente, em aplicações React, a gente faz import de CSS, de SVG. Só que esses imports eles têm que ser tratados do lado do servidor também, porque o import e export ele não entende esse tipo de arquivo. Ele só funciona do lado do front-end porque a gente tem um Webpack. O Webpack tem um loader que faz uma magia por trás e consegue importar esses arquivos, né? Mas ele não faz o import de verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E usar algum sistema de módulo que a gente consiga fazer o import desses caras, tanto no server como no browser, tá? Bom, algumas ferramentas úteis para fazer server-side rendering, tem os links aqui. O Next.js é uma ferramenta que praticamente te dá uma aplicação pronta, porque não é simples, tá, você fazer server-side rendering. Apesar de a gente ter visto aquele código ali, mas como a gente viu, pode ter vários problemas de você tentar manter o teu código o mais genérico possível, né, para poder funcionar tanto no browser como no Node. Então, tem algumas ferramentas que facilitam esse caminho. O Next é uma delas. Ele já te dá uma aplicação praticamente inteira funcionando com server-side rendering, só você criar os arquivos que seriam as tuas páginas e ele já vai montar para você toda a parte de server-side rendering. O After.js é bem parecido com o Next, só que ele tem algumas vantagens do tipo, ele utiliza o React Router ao invés de um router próprio, no caso do Next. Tem essa biblioteca ESM, que não é especificamente para server-side rendering, mas ele te ajuda a utilizar os ECMAScript modules do lado do Node, hoje, com 2 linhas de configuração, sem precisar fazer mais nada. E ele está pronto para produção, ele funciona bem legal também, então vale a pena dar uma olhada nele. O Gatsby, para criar aplicações estáticas, né? Então você vai criar uma landing page, um blog, alguma coisa do tipo, você precisa criar ele só com HTML e CSS estáticos. O Gatsby te ajuda com isso. E a documentação do React tem mais informações, lá tem uma abinha community, que você pode ver várias ferramentas que podem te ajudar nesse sentido aqui, tá? Bom, o que mais a gente consegue fazer com server-side rendering, além de SEO, além de acessibilidade, além de performance, né? Bom, a gente consegue criar sites estáticos, a gente consegue fazer criação de blogs, a gente consegue criar landing pages sem JavaScript, que é como eu comentei antes. Você tem uma landing page que tem vários componentes que se repetem, e ao invés de você usar só HTML, porque você vai olhar, poxa, eu não preciso de React aqui, eu não preciso nem de JavaScript nessa landing page. Só que tem vários componentes que se repetem, e no HTML e no CSS você vai ter que escrever muito código. O que você pode fazer é escrever toda aquela tua aplicação em React, e aí você utiliza o render to state markup para simplesmente gerar a string de HTML e CSS daquele site e servir ele da forma como ele está. Tá? Então você consegue reaproveitar todo o poder de componentização do React e na parte de desenvolvimento usar o React, só que na hora de entregar você entrega só HTML e CSS. Tá? Isso é bem interessante. Uma outra coisa que a gente consegue fazer, talvez, também, são componentes de e-mail marketing. Porque a gente sabe que e-mail marketing hoje a gente ainda faz, e é bem chato de fazer, porque tem que ficar usando tabela, esse tipo de coisa. A gente consegue abstrair esse tipo de regra, essas tabelas, em componentes, por exemplo, e ao invés de ficar escrevendo estilo inline, escrevendo tabela, a gente escreve componentes React, cria esses componentes, e no final gera o HTML e CSS, e está pronto o e-mail marketing feito com React, sem precisar de React, né? E nem de JavaScript. E a gente tem tudo as a service hoje, né? A gente tem back-end as a service, a gente tem banco de dados as a service. Por que não criar um sistema de componentes as a service, né? Imagina que a tua aplicação principal hoje é em PHP, exemplo, e aí você está querendo começar a utilizar React. Você pode criar os teus componentes e ter um servidor, por exemplo, em Node, que vai receber requisições desse teu servidor em PHP e vai retornar strings de HTML desses componentes. E aí o PHP manda no body as informações que tem que preencher aqueles componentes e você consegue ter um sistema de componentes as a service. Tá? Uma ideia do que dá para fazer também com server-side rendering. Bom, era isso que eu queria mostrar, um GIF de gatinho para fechar. Essa talk vai estar disponível no meu GitHub, github.com/fdasilk/talks. E é isso, pessoal. Obrigado. Sensacional, mano. Caraca, isso que é esgotar o assunto. Muito bem, cara. Show demais.